Dá-lhe, time! Ó, estão te ensinando o day trade errado e você não sabe disso. Se inscreve no canal, deixa um like aí, ativa o sininho, que eu vou contar pra vocês agora. Vai, roda! Cara, quando tu vai aprender sobre mercado financeiro, sobre day trade, primeira coisa que você começa a fazer é aprender uma técnica para boletar. Por exemplo, análise técnica. Você vai aprender sobre médias móveis, cruzamento de médias móveis, teoria de Dow, suporte e resistência, né? E vai aprender a traçar aquelas linhazinhas ali, bateu de cima para baixo, você compra, de baixo para cima você vende, né? E estopa rompendo essas linhas aí no suporte e resistência, por exemplo, né? Ou falando um pouquinho ali de tape reading, que você vai aprender todo aquele contexto e vão falar de metajogo e vão falar de um monte de coisa para vocês e vão falar que não é a corretora, porque as corretoras têm um player, vamos aprender a identificar os movimentos e quando tem uma exaustão ou quando tem uma inversão de fluxo ou quando tem uma escassez, né? Ou uma, como eles vão falar, quando você tem uma necessidade de piorar o seu lote porque é um player que está realmente com uma necessidade de executar os lotes, você entra junto, faz aquela salada toda. Não, velho, isso não vai te deixar para frente. Por quê? Porque o mercado financeiro não se baseia no que outras pessoas estão fazendo. O mercado financeiro sempre vai se basear em projeções futuras. O que isso significa? Vamos lá. E falando nessas técnicas aí de tape reading, por exemplo, você acaba entrando... O Federico vai querer pegar a garrafa, velho. Não, sai daí. Vem cá. Entrando nessas técnicas aí de tape reading, no máximo você vai conseguir melhorar um pouquinho o seu time de entrada, o seu time de execução. Mas aqueles lotes, tudo aquilo que você aprendeu, não necessariamente ele representa a direção do dia. Já tem vídeo aqui no canal falando sobre isso também. E falando ali de análise técnica, vamos pegar como exemplo suporte e resistência aí, que eu acho que é o mais difundido. Quando a gente vai aplicar suporte e resistência no dólar futuro, por exemplo, tem só um detalhezinho que vocês precisam lembrar. Vocês estão tradando dólar futuro. Então tudo que a gente fala de futuro tem juros embutido no meio da brincadeira. Então se você baseou uma linha baseada em uma semana e meia atrás, aquele preço, aquela linha já não representa o valor do dólar hoje. Por quê? Porque passou juros considerado nesse período, que é o que a gente chama de taxa overnight. E você precisa disso para precificar o dólar futuro. Ou seja, aquela resistência que você coloca no 142, por exemplo, há 3 semanas atrás, hoje já não é mais o 142. Por isso que muitas vezes esses seus pontos aí, eles acabam passando e vazando um pouquinho e você acaba estopando sem ter que ter estopado ali em alguma determinada região, né? Não é que a sua técnica talvez esteja errada, o modo de como você traçou o ponto, ele está errado. Então, galera, falando de day trade, e a maioria das pessoas fazem day trade em índice futuro ou dólar futuro, lembra, vocês estão tradando um ativo que tem juros embutido nele. E quando a gente vai falar de algum ativo que tem juros embutido nele, tem muito mais coisa a se considerar do que uma simples suporte e resistência, uma linha de tendência de alta ou uma linha de tendência de baixa, certo? Padrãozinho de candle principalmente. Então, galera, ó, vamos lá, de novo, falar sobre dólar futuro, que é o meu ativo. Toda vez que a gente vai entrar em alguma operação, a gente entra nessa operação baseado em projeções futuras. O que isso quer dizer? Como está o cenário atual? Como está a projeção da minha Selic? Como está a projeção da minha inflação? Tudo isso vai impactar no ativo. E a gente vai usar essas informações para ter um direcional um pouco mais certo ali no dia. A gente não vai ficar fazendo trade baseado só em compra, venda ou umas linhas traçadas na tela. A gente vai usar essas projeções futuras para dar a direção do clique que a gente vai fazer, certo? Não necessariamente a gente vai ficar posicionado ali vários dias com essa visão. Dá para fazer scalping e day trade baseado nisso sim, que é o que eu faço. Eu sou scalper e eu faço day trade. E quando a gente fala que vai usar essas projeções futuras para basear as nossas operações, não necessariamente a gente vai ficar posicionado ali vários dias num trade. Eu sou day trader, eu aplico isso no meu day trade. Detalhe, eu faço scalping, eu faço operações rápidas, eu não fico muito tempo posicionado. Só que eu uso todas essas informações ao meu favor para me dar uma direção ali um pouquinho mais certa pro dia, beleza? Então, próxima vez que você for fazer day trade, fique esperto aí nessas informações e estude o mercado como ele realmente deve ser estudado.